Ah, estamos. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Dante, eu estou aqui com a Marcele Xavier, já vou apresentar nós dois. Sejam bem-vindos ao canal do Senex, a essa transmissão. Eu sou coordenador de educação no Senex e estou com a Marcele Xavier. A Marcele, ela é designer de experiências para o desenvolvimento de pessoas e de relações. E a gente vai falar um pouco sobre esse tema, aprendizagem transformadora, que, na verdade, eu não vou adiantar nada sobre o tema, a gente vai conversar sobre ele. E quer dar um oi aí para o pessoal, Marcelo? Olá, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Espero que vocês gostem desse papo aí. Eu sempre começo brincando, Marcelo, que a gente, agora online, a gente não pode dar boa tarde, nem boa noite, nem bom dia, porque sabe-se lá onde estão nos ouvindo, né? Mas, assim, a parte da brincadeira, antes de começar mesmo, assim, a falar sobre esse conteúdo, né? Que ele é um conteúdo, para mim, fascinante a vida inteira, assim. Eu queria convidar os participantes aí, quem nos está assistindo, vou fazer uma pergunta para o pessoal, e eu gostaria que eles, né, obviamente não precisa responder aí no nosso chat, mas pode refletir a respeito, e o objetivo, assim, dessa reflexão é o entendimento do que eu vou perguntar para a Marcele depois, né? Então, a proposta para o pessoal que está nos ouvindo, para os participantes dessa transmissão, é pensar qual foi a última vez que vocês aprenderam alguma coisa, né? Como é que foi essa última vez? Por que vocês aprenderam? E qual foi a forma como vocês aprenderam? E por que vocês estão... Por que isso ficou marcado a ponto de eu estar perguntando isso para vocês e vocês lembrarem desse aprendizado? Né? Porque a ideia dessa pergunta é fazer vocês refletir assim, com mais profundidade sobre como a educação ela pode ser realmente muito mais efetiva quando ela transforma comportamentos, né? E aí a gente já começa a falar da aprendizagem transformadora. Né? Então, enquanto vocês vão refletindo, vão lembrando sobre esse momento de aprendizagem que vocês tiveram e como foi esse momento, eu queria perguntar para Marcele o que ela entende assim por aprendizagem transformadora, o que é uma aprendizagem transformadora, né? O que ela traz realmente para as nossas vidas. É muito legal porque a gente fez essa pergunta uma vez, né, naquela conversa que a gente teve, e aí vem umas coisas muito, muito pessoais, assim, né? Então, eu aprendi sei lá, alguma coisa sobre resiliência, alguma coisa, né, nesse momento que a gente está, alguma coisa de complexidade, alguma coisa sobre meu filho, minha esposa, e às vezes a gente coloca a educação, a aprendizagem tão longe, sendo que está tão no dia a dia, né? E aí, para mim, assim, eu acredito muito, e eu falo, né, que eu sou designer de experiências e de relações. Isso pode parecer um pouco estranho para as pessoas, às vezes. E às vezes até para mim é estranho falar, porque eu falo muito de amor. E para mim a educação, a aprendizagem tem tudo a ver com amor, e aí eu bebo, essa visão não é nova, é uma visão muito antiga, né, do Maturana, de trazer esse olhar de que a educação tem muito a ver com o desenvolvimento humano. Então, primeiro, eu olho esse olhar um pouco mais amplo de desenvolvimento humano. E desenvolvimento humano, para mim, tem a ver com muitas habilidades técnicas, claro, mas muito mais habilidades psicológicas. Então, eu estou, inclusive, fazendo alguns trabalhos, e aí, no momento, eu estou fazendo um trabalho de reskilling numa empresa, e aí eu já entrevistei mais de 30 pessoas, e eu pergunto o que as pessoas têm que aprender para conseguir operar melhor dentro desses novos modelos de transformação que estão acontecendo dentro da empresa. E, assim, 8 em cada 10 pessoas me respondem coisas do tipo coragem, resiliência, visão sistêmica, autonomia. Então, não são coisas do tipo mexer no Office, sabe? Tipo, são coisas muito mais pessoais, assim. E, para mim, a aprendizagem, ela passa por isso, por transformar o ser humano. E aí, para a gente transformar o ser humano, nada melhor do que ver o outro como um legítimo outro. Então, que é um pouco da visão do Maturana. Passa também pela visão da Nancy Klein, que é uma super referência para mim, que é do Thinking Environment. Thinking Environment é uma metodologia para criar espaços em que os relacionamentos se desenvolvem. E a Nancy Klein, ela pesquisa isso há mais de 20 anos, e ela encontrou muito que a coisa mais importante para as pessoas conseguirem pensar é como elas estão sendo tratadas pelas pessoas ao redor delas. Então, não importa tanto o QI, importa como elas estão sendo tratadas. Então, para mim, a aprendizagem é necessariamente um fenômeno social de transformação humana através de olhar humano para esse desenvolvimento, assim. Então, para mim, passa um pouco por isso, assim. Por isso que é transformador, né?
Eu lembrei de um exemplo que eu li, um texto que tu me passou sobre aprendizagem transformadora, que é a pessoa que pergunta, o filho que pergunta para a mãe alguma coisa, e a mãe responde, e o filho vai lá e faz, não como a mãe disse, né, mas como ele fez. Aí ela diz para ele, mas por que tu me perguntou, né, se tu vai fazer como tu quer e não como eu estou te dizendo? E aí eu acho que tem a ver esse espaço social entre um e o outro, que é tu ter, sei lá, alguma espécie de acolhida ou alguma espécie de apoio para qualquer decisão que tu tome, por mais que tu esteja pedindo uma opinião, pedindo o que tu faria nesse momento, óbvio que tu vai dar a opinião que tu vai dar a respeito daquilo que tu pensa, mas tu consegue ser acolhido pelo outro e isso consegue fazer com que a gente realmente mude alguns parâmetros de comportamento, né? E aí, na verdade, a gente já está começando um pouco sobre o que eu ia te perguntar a respeito da tua visão ampla sobre educação, né? Tu fala do Maturana, que é alguém que é realmente bastante envolvido, que envolve bastante o amor, né, na educação, e parece um tema assim que a gente está falando de uma coisa muito etérea, né, falar no amor em relação à educação, mas eu queria entender assim qual é a tua visão mais ampla sobre a educação, né? Uhum. Não, só tô rindo aqui que esse filho sou eu, assim, minha mãe sempre fala comigo, tipo, pra que você me pergunta minha opinião, você vai fazer o que você quiser, e é isso, a gente pede opinião porque a gente pede opinião porque é o que a gente sabe fazer, mas o que a gente quer é ser acolhido e ser visto pra gente conseguir pensar por conta própria, né? Então, assim, primeiro ponto, assim, é que para mim, a aprendizagem tem a ver com educação, a aprendizagem tem a ver com pensar por conta própria. Então, para mim, o primeiro ponto é isso. E aí, para você pensar por conta própria, isso não significa que você precisa pensar sozinho. E aí, por isso é um fenômeno social. Então, as relações que estão sendo construídas vão te ajudar a pensar mais longe e mais longe. E aí, uma visão bem ampla mesmo para mim para que serve a educação mesmo. Para mim, a educação serve para transformar pessoas e transformar a sociedade, transformar. Então, assim, para mim, transformar a sociedade passa especialmente, não só, mas especialmente por dois lugares, que é transformar a sociedade numa sociedade com um olhar mais ecológico, porque a gente precisa disso mais do que nunca, e um olhar mais social. Então, assim, para mim é isso, a gente transforma o indivíduo para o indivíduo conseguir transformar a sociedade, especialmente através desses dois olhares, assim. É interessante que a gente não combinou nada, né, Marcelo? Mas tu acabou de descrever a missão do Senex, né, que é que é criar as condições para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento das organizações, para o desenvolvimento da sociedade, né? Quer dizer, a gente sempre fica esperando o grande líder que vai nos salvar, e, na verdade, nós somos o líder pelo qual estávamos esperando, né? Eu sempre gosto de falar isso. E quando a gente fala, Marcelo, em metodologias ativas de aprendizagem, eu sempre gosto de destacar a parte ativa, né, do conceito de metodologia ativa de aprendizagem, porque me parece que o fundamento básico, assim, o fundamento dos modelos de aprendizagem, eles realmente são transformadores quando eles colocam aquela pessoa que está aprendendo no centro dessa aprendizagem, né? Então, o que significa ser ativo na aprendizagem? Assim, para mim, especialmente falando desse desenvolvimento que eu acredito que é um desenvolvimento que a gente vai precisar cada vez mais, que é um desenvolvimento psicológico, que é um desenvolvimento para a gente aumentar, e aí tem um autor que eu gosto muito, que é o Robert Kegan, que fala que é um desenvolvimento para um aumento de complexidade mental, assim, e isso é muito mais, não é? E aí muita gente fala que a gente vai ter que aprender cada vez mais rápido, mas a gente vai ter que aprender não só cada vez mais rápido, mas cada vez com mais complexidade, com mais, de forma mais adaptativa, de forma mais complexa mesmo. Então, olhando para isso, não tem como você pensar que é possível desenvolver esse tipo de coisa, se desenvolver psicologicamente de forma passiva. Então, como eu vou ensinar coragem para alguém? Como eu vou ensinar autonomia para alguém? Como que eu vou aprender, né? Então, assim, claro que tem várias teorias e a gente usa delas, e claro que tem vários frameworks, né, que podem ajudar, práticas, enfim, mas é colocar o corpo de volta para o processo de aprendizagem, assim. Então, para mim, esse ativo, ele é tão simples quanto isso, assim, é voltar o corpo para o processo de aprendizagem, o que às vezes a gente, na nossa cultura hoje, está um pouco distante, né? Então, assim, é simples assim para mim. Sim, não sei como que você vê. Não, é isso, é ser o protagonista da sua própria vida, né? Aquela coisa de não entregar na mão de ninguém, não entregar na mão do professor, não entregar na mão, sei lá, de um chefe, de um líder que quer que tu aprenda aquilo, mas tu quer aprender aquilo, quer dizer, tu tem que encontrar o significado, digamos, dentro de ti, para poder realmente desenvolver
qualquer coisa que queira desenvolver, qualquer aprendizado que queira ter. Inclusive, a gente brinca que não existe ensino, né? Existe só aprendizado, porque se existe só aprendizado é porque o foco é realmente aquele que está aprendendo, né? Só que, assim, dentro das metodologias ativas de aprendizagem, eu sei que tem uma que tu gosta muito, que foi tu que me apresentou, né? Eu já tinha ouvido falar, assim, superficialmente, mas eu comecei a me interessar depois que a gente teve o primeiro contato, né? Que é a metodologia Head, Heart and Hands, né? E tu gosta muito dessa metodologia e eu queria que tu falasse um pouco dela, assim, e quais os ganhos que tu tem observado na aplicação dessa metodologia. Uhum. Não, é super legal, assim, que o Head, Heart and Hands é engraçado até a história, porque eu conheci na Schumacher College, que é uma escola que é no sul da Inglaterra, e eu queria muito ir para essa escola, e aí se me perguntassem por que eu queria ir para lá, eu não sabia dizer, eu sabia que eles tinham umas coisas diferentes, assim, sabe? E aí eu falava, eles fazem umas coisas diferentes, eu quero ir lá ver o que é. E aí, até hoje, assim, se me perguntar por que eu fui, eu não sei explicar. E lá eu conheci o Head, Heart and Hands. E aí, o Head, Heart and Hands, ele é uma abordagem que se fala que é da aprendizagem transformadora. E ela vem nesse lugar, né, do head, que é a cabeça, o coração e as mãos. E aí, o que eles trazem, assim, primeiro que eles vêm da ecoliteracia, que tem esse olhar bem forte de que a aprendizagem serve para transformar a sociedade, especialmente com esse olhar ecológico, que é um pouco de onde a Schumacher olha. E ele fala assim, como que você... Aí eu gosto de dar o exemplo do... que a gente está vivendo hoje, muito forte, né? Que é como que a gente convence alguém a mudar alguma coisa. Então, por exemplo, olhando para meio ambiente, a gente sabe que a gente tem milhões de dados e é quase um consenso científico hoje que o aquecimento global é uma realidade e está sendo provocado pelo homem. E aí, não estou falando de opinião, estou falando de consenso científico. 98%, eu acho, dos cientistas já tem, né, de diversas vertentes trazem isso. Mas mesmo assim, muita gente não acredita nisso. E mesmo quem acredita nisso faz muito menos do que gostaria. Assim, toda a teoria do mundo não vai ser suficiente para convencer as pessoas a mudar o seu comportamento, a se transformar. E aí tem um outro ator que eu gosto também, que é o Yuval Harari, que também fala um pouco isso, assim, as pessoas, elas não são dados que vão mudar a cabeça das pessoas, né? Então, aí a gente foca muito no lado head, geralmente, né? Como se ele fosse suficiente. E aí, e aí, dentro do lado head, a gente ainda assim é meio torto. Então, assim, dentro do lado head, a gente está falando de reflexão. E reflexão não é só dar conteúdo, não é só ler um conteúdo. E aí eu brinco que quando eu tô lendo um livro, tô fazendo alguma coisa, eu adoro conversar sobre isso. E aí eu vou e puxo um assunto com alguém para falar sobre isso. Deixa eu te contar que eu tô aprendendo. E aí eu faço sentido na minha cabeça. Ou quando eu escrevo um texto. Então, assim, a reflexão, ela se dá não só através da teoria, mas através do diálogo, através da conversa, né? Trazendo assim um exemplo bem de cotidiano, que não é mais do cotidiano, infelizmente, né? Mas é aquelas pessoas que gostam de ir no cinema, em dupla, em trio, em grupo, para depois discutir o filme do cinema, né? Ou seja, ir no cinema sozinho não tem tanta graça, não é porque tu vai assistir sozinho, mas é porque depois tu não vai ter um espaço comum para conversar com aquela pessoa e para realmente fixar algumas reflexões que poderiam ser trazidas por essa troca que existe, né, entre duas pessoas, entre duas mentes, né. Estou vendo aqui nos nossos comentários que a Andrea falou que ela não acredita em aprendizagem que não seja ativa, né. E aí é legal isso, de a gente pensar nisso, porque aí eu quero voltar à pergunta que a gente fez lá no começo, né, e que as pessoas pensem assim, por que elas pensaram naquilo? Porque provavelmente o que elas aprenderam e o que elas refletiram sobre quando aprenderam e o que aprenderam, elas falaram sobre algo que teve um significado afetivo para elas, né? E aí eu estou fazendo também referência à primeira vez que tu fez essa pergunta, num grupo que eu estava, e as pessoas responderam o que tu falou, responderam, eu ensinei meu filho, ou aprendi com meu filho a ter coragem, ou eu ensinei a minha namorada a fazer alguma coisa. Então é sempre assim, tem sempre uma relação de afeto, né? Uma relação de acolhimento do outro, que tornou significativo aquele aprendizado, né? Eu afeta, né? Eu afeta, e aí a gente lembra depois, né? Marcelo, eu queria voltar um pouquinho lá para o Maturana, porque como eu falei, ele é um assunto caro para mim, inclusive
Eu acho que a gente pode deixar aqui nos comentários depois 2 links a respeito, tanto sobre o Maturana, como sobre a educação de forma mais ampla. Como é que é assim, como eu falei anteriormente, o amor, ele tem um significado um pouco romantizado, né, assim, o amor romântico na nossa sociedade, né, ocidental, especialmente, e moderna, mas eu queria, assim, que tu conseguisse criar um fio que leve o amor até a educação, né, porque eu sei que tem um quadro interessante ali naquele link, naquele texto, e ele é legal, é um material legal de ser explorado, porque ele é simples e ele diz muito ao mesmo tempo, ele é muito poderoso. Aliás, as coisas mais simples, acredito que sejam as mais poderosas, né? Então, o Maturana, ele traz essa visão, né, de que o amor é a emoção que nos deixa mais inteligentes, assim. E aí eu brinco, porque eu pesquiso, e eu gosto disso, assim, porque eu pesquiso sobre amor de um lugar zero romantizado, assim. E aí tem um amigo meu que fala que eu sou cientista do amor, e é isso que eu quero ser mesmo, assim. Eu quero conseguir trazer dados e o máximo de provas possíveis de que, né, de como que essa emoção pode ser potencializadora de basicamente tudo. E aí, trazendo esse fio, assim, tem uma visão que é do Blake Bowles, que eu coloco lá, que até anotei aqui, tem a ver com capacidade, a educação tem a ver com capacidade de criar a sua própria vida, de pensar por conta própria. E essa não é uma visão só do Blake Bowles, mas de muita gente, né? Então, o primeiro ponto, assim, para conduzir esse fio é que a gente está concordando aqui que aprender é pensar por conta própria. Perfeito. Então, essa aprendizagem, né, que ela é ativa. E aí, como que a gente pensa por conta própria? E aí, essa pesquisa da Nancy Klein também ajuda a dar embasamento nisso, de que a gente pensa melhor quando a gente recebe amor das pessoas, quando a gente é visto. E aí, o amor é ver o outro como um legítimo outro. Então, primeiro, essa definição de amor. A definição de amor, a gente, colocando ela, é ver a pessoa que está na nossa frente. E aí entendê-lo como outro e como um outro legítimo, assim, né? E isso, o que significa isso? É ver o outro como legítimo outro. É você entender que a outra pessoa que está na sua frente, ela é um ser pensante e que tudo que você pode fazer ali é dar atenção para que ela pense por conta própria. Então, sei lá, no Thinking Environment a gente tem várias práticas que são potencializadoras do pensamento do outro, assim. Então, eu costumo dizer que, às vezes, quando você está escutando o outro, muitas vezes você fica pensando na sua resposta, ou, isso aconteceu comigo, ou não aconteceu comigo, ou tá julgando. O melhor que você pode fazer é você olhar para o outro como assim, nossa, que interessante o que essa pessoa está falando. Que mais? Quando você faz isso, e aí todo mundo já deve ter tido a experiência de chamar alguém para conversar, e aí com uma pessoa seu pensamento voa. Com outra, você fica meio confuso, assim. E é essa atenção que você está recebendo que vai fazer a diferença de quanto seu pensamento vai ir mais longe. Então, quando você está nesse ambiente que é um ambiente de aceitação, de amor, você consegue pensar mais por conta própria, você consegue ultrapassar os limites do seu próprio pensamento e aprender mais, e aprender melhor, assim. Então, o fio passa um pouco por isso, e aí eu gosto de citar também o Carl Rogers, que ele é um precursor sobre o Carl Rogers mesmo. Ele é um precursor da CNV, ele é um cara que veio antes do Marshall, que criou a comunicação não violenta, para quem não conhece. E ele traz muito esse olhar de que o desenvolvimento humano ele acontece a partir da aceitação. Então, por que né, ele fala, ele traz um pouco de um lugar de psicólogo, né, mas ele até traz isso falando que qualquer um pode exercer esse papel de aceitar o outro, de ver o outro e ajudar o outro no seu desenvolvimento. Então, passa um pouco por isso, assim. E aí, às vezes, a gente acha que o melhor que a gente pode fazer, e aí, sei lá, eu vejo isso muito dentro de empresa, líderes de áreas, que acham que o melhor que podem fazer é dar as respostas, né, ser o provedor das respostas. E hoje a gente já está entendendo que não, que é um lugar muito mais de facilitar, de criar um ambiente para o outro pensar por conta própria, assim, né? Então, passa um pouco por isso. Pois é que quando a gente passa por esse conceito que tu está falando, que ele é um conceito, na verdade, assim, meio, para mim, definidor, né? Porque tu coloca a qualidade do aprendizado na qualidade da relação que tu tem com as outras pessoas, né? Eu fico pensando sobre alguns aspectos dentro da organização, e aí essa ideia, como tu colocou agora no final, ela independe de um poder nessa relação,
né? Ou seja, no momento que eu tenho um poder nessa relação, eu começo a ter ruídos, eu posso começar a ter ruídos no meu aprendizado. Como é que é isso dentro de uma organização, onde fatalmente tu vai ter níveis hierárquicos, né? Então tu vai ter um líder que ele tem um direcionamento para tu te desenvolver em certas áreas, e ao mesmo tempo ele tem que respeitar, como tu falou, a posição do outro, né? A posição de o outro encontrar sentido nesse aprendizado que precisa ser feito, porque tem, enfim, outras coisas a serem atingidas em nome da organização. Né? Nos teus trabalhos que tu tem feito, né, dentro das corporações, como é que tu vê essa dificuldade, ou se existe pouca dificuldade nessa relação do líder para o aprendizado dos seus liderados ou dos seus pares, assim? Isso é super desafiador, assim, né? Porque eu acho que todas as empresas estão entrando para esse movimento de ter uma autogestão, de ter uma coisa mais. Todas não, né? Mas assim, as que me chamam, pelo menos, para trabalhar. Elas estão entrando nesse movimento de autogestão, de ter uma coisa mais horizontal, mas é um super desafio conseguir fazer isso de fato. E aí tem uma coisa que a empresa ela tem necessidades, igual você disse, ela tem uma visão, ela tem necessidade de negócio. E aí o Robert Keegan ele fala muito de desenvolvimento nas organizações. E aí eu posso indicar o Imunidade à Mudança e o An Everyone Culture, 2 livros dele, e ele traz um pouco esse olhar de que a empresa, ela, primeira coisa, assim, né, é entender que as pessoas, e aí eu adorei essa visão que ele trouxe, que muitas vezes as pessoas acham que elas têm que estar totalmente prontas, e os líderes também acham que as pessoas têm que estar totalmente prontas. E isso é um grande equívoco. Primeiro, que ele até traz uma noção de que o nível de complexidade mental que a gente e os líderes, as pessoas estão querendo que as pessoas tenham, nem a gente tem, assim. Então, assim, o líder está querendo, nossa, eu quero que as pessoas sejam mais autônomas, sabe? Eu quero que as pessoas tenham mais coragem de errar. Tá, beleza, mas a gente está muito longe disso, assim, né? E aí entra um outro aspecto que que eu gosto que ele traz também, que é que se as pessoas estão 100% prontas para o cargo que elas vão exercer, elas não deveriam estar naquele cargo. Então, elas têm que estar naquele cargo para elas se desenvolverem. E aí, a primeira coisa é que muitos líderes não acreditam que as pessoas podem se desenvolver. Então, assim, já não faz sentido, porque né, já tem um gap gigantesco. E a outra coisa é querer que as pessoas se desenvolvam numa direção muito específica. E aí tem o meio do caminho, que é a necessidade do negócio e a necessidade do indivíduo. E aí eu tô até tô num momento, assim, que eu tô consolidando um material super, super extenso um pouco sobre isso, e aí eu tento fazer essa ligação entre aprendizagem, carreira, diversidade e cultura. E aí tem uns conceitos de carreira que são cada vez mais comuns, que a carreira tem a ver com o que a pessoa quer desenvolver, não só o que a empresa quer que ela desenvolva, né? Então, como que você cria uma carreira e aí como que o líder acolhe que a pessoa vai se desenvolver conforme aquela visão de carreira. E aí, para mim, entra mais uma vez que talvez seja menos sobre você e pouco a pessoa quer aprender para ela fluir dentro daquela organização e muito mais sobre como que você cria uma cultura que cria o ambiente propício para a pessoa se desenvolver psicologicamente para um nível de maior complexidade mental. Então, assim, talvez menos... E aí, quando você exige que a pessoa tenha coragem de errar e fala, nossa, a pessoa tem que desenvolver essa habilidade aqui, é muito mais o ambiente que você vai criar para proporcionar isso também para a pessoa, né? Então, passa por isso também. Ou seja, tu citou aí, por exemplo, algo que está muito em voga, que é o perder o medo de errar, né? Então, as empresas, elas permitem que as pessoas, ou pelo menos elas têm elas verbalizam que permitem as pessoas errarem, né? Mas, de fato, quando alguém erra, como é que elas agem exatamente com essa pessoa, né? Na verdade, o que vai dar o tom se essa pessoa vai ou não vai errar, não é ter dito que ela não vai ter nenhum tipo de sanção, nenhum tipo, enfim, de repressão por aquele erro, mas sim o fato de ela realmente errar e de realmente ela aprender e ter espaço dentro da organização para poder aprender com aquele erro, né? Quer dizer, é o walk the talk mesmo. Ontem a gente estava em outro... Quer falar, por favor? Não, pode falar, depois eu falo. Não, eu ia dizer que ontem a gente estava num outro evento do Senex, né, que foi um evento para os RHs, para os nossos parceiros, e teve uma pessoa que perguntou, o assunto era mindfulness, né? E aí ela perguntou, poxa, mas como é que eu faço os meus diretores darem atenção para esse assunto? Porque, no fundo, ele não é um assunto novo, né? Ele é um assunto que já está na mesa, nossa, há 40, 50 anos, né? Só que nos últimos tempos ele foi empacotado de outras formas. Hoje em dia a gente fala sobre mindfulness, né? E aí ela tinha essa dúvida, poxa, como é que eu faço o meu diretor
olhar para isso. Eu não quero que ele saia fazendo Mindful, mas como é que ele pode olhar para isso como algo positivo dentro da organização? E aí a conclusão da discussão é que tu não pode ir lá chegar para o cara e simplesmente falar para ele, todos os benefícios, mas... Não, tu tem que fazer ele aos poucos vendo como funciona e aos poucos vendo esses benefícios. E aí, então, é o que tu citou, é criar um contexto, é não deixar tudo, é não largar tudo inteiro já de primeira na mão do cara, todo esse é o pacote de 21 aulas que tu vai fazer desse mês. Não, tu tem que ir aos pouquinhos nessa pessoa, para ela entender que mindfulness não é abraçar a árvore, aí ela vai para um passo depois posterior, ela faz um pouco, ela entende se aquilo realmente fez sentido para ela, se ela realmente viu algum benefício naquele tema, naquele aprendizado, e assim sucessivamente. A gente não existe o aprendizado imposto, né, resumidamente, assim, né? Eu acho que duas coisas que me vêm muito, assim, um é que passa muito pelo Head, Heart and Hands, de novo, e aí eu vou entrar um pouquinho nisso, mas antes que você falou, eu lembrei muito de uma definição de novo, do Robert Keegan, de aprendizado, que eu achei fantástica, assim, que ele fala que para você ajudar as pessoas a se desenvolverem, vamos supor, quero ajudar esse líder a desenvolver uma visão nova sobre alguma coisa. E aí você tem que colocar ela numa situação desafiadora o suficiente para ela, que importa para ela o suficiente e que você acolhe o suficiente ela. Então, assim, para mim tem um pouco a ver com isso. Assim, se você quer mudar alguma coisa, ajudar as pessoas a se desenvolverem alguma coisa, é preciso, igual essa coisa de colocar a pessoa num carro que ela não está pronta. Coloca ela naquele cargo que ela e acolhe, sabe? Então, é um pouco, para mim, passa um pouco por isso. E aí passa para mim de novo pelo Head, Heart and Hands, que beleza, a gente tem a teoria, e é importante que as pessoas vejam a teoria sobre isso, a gente tem o acolhimento, a gente tem o espaço de diálogo, a gente tem o espaço de troca, a gente tem um espaço relacional positivo, a gente consegue despertar emoções nas pessoas, e aí eu acho que emoções também é um tópico que eu acho incrível, assim, porque tem todo um estudo do HeartMath Institute que eu super recomendo, que fala muito sobre o fato de como que a gente se transforma muito mais pelas emoções, né, do que pelo cérebro. Então, o coração manda muito mais informação para o cérebro do que o contrário. Então, por isso que a gente lembra e aprende muito mais quando a gente vive uma experiência afetiva. E tem o hands, que é viver uma experiência de fato, né? Então, talvez a melhor coisa que a gente possa fazer é criar um ambiente seguro para a pessoa experimentar um pouco daquilo. Então, e para ela vivenciar aquilo e depois refletir. E aí a gente até fala head, heart and hands, mas o mais legal é quando é hands, heart and head. Você vive alguma coisa, você é tocado por isso, depois você reflete sobre o que você consegue conceitualizar, exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui, que na verdade é a Adriana Martella, ela está fazendo uma pergunta, que é a seguinte, voltando ao Maturana também, eu sei que o pessoal é bem fã do Maturana, né? Ela pergunta o seguinte, né? Poderia discorrer sobre a relação da estimulação de ambientes tão competitivos com a biologia do amor, né? Mas eu acho que é um pouco isso que tu falou agora, assim, né? Dentro das organizações. Como é que é essa relação, né, entre a biologia do amor e a estimulação de ambientes tão competitivos? Como que pode ajudar a ser menos competitivo? Seria por aí? A pergunta é assim, como você vê a biologia do amor de Maturana em relação à estimulação de ambientes tão competitivos? Eu acho que ela está falando assim, que a gente vive num ambiente muito competitivo, né? Inclusive surgem outras alternativas da competição, como a competição, né? Então ela faz um viés de retorno. Eu não tinha ouvido esse nome, competição. Competição, é uma competição colaborativa, né? E ela pergunta essa relação, qual é a relação da biologia do amor nesses ambientes tão competitivos? Eu acho que a gente está começando a perceber que esses ambientes tão competitivos, eles não estão funcionando mais, assim, né? Então, eu acho que, não que tenha super funcionado um dia, mas eu acredito muito que o nível o nível de complexidade dos desafios que a gente vai vivendo são cada vez maiores. E aí, um nível de mindset mesmo mais competitivo, ele não dá conta de lidar com os desafios que a gente tem hoje. A gente vai precisar ter uma visão diferente do que a gente tem, assim. E aí, para mim, assim, tem muita gente que acredita que a gente se desenvolveu, que tem aquela teoria, né, se desenvolveram os mais fortes, mas aí vem o Maturana, não, se desenvolveram os que se uniram, a gente se desenvolveu porque a gente conseguiu dialogar, a gente se desenvolveu porque a gente conseguiu comunicar, a gente se desenvolveu porque a gente foi junto, né? E aí a gente tá meio que
tendo essa visão, para mim, o que a gente está vivendo hoje é um pouco isso. Se a gente conseguisse se comunicar e colaborar num nível global, a gente conseguiria passar por essa crise muito mais rápido. Então, passa um pouco por isso, assim, aí eu acho que dentro das empresas isso já está começando a ser percebido. E aí, para mim, de novo, que eu acho que é muito importante falar do que está vivo, né? Está acontecendo agora na quarentena, a gente está vendo empresas colaborando com empresas concorrentes. Lógico que não são todas, né? Mas a gente já está vendo algumas. Indústria farmacêutica, por exemplo, mesmo. Como que a gente colabora para chegar numa vacina? A gente está começando a ser forçado a se desenvolver e evoluir nesse sentido. E aí eu acredito, eu tenho um texto não publicado, que eu ainda vou publicar, que eu falo um pouco sobre isso, que é o quanto que a gente está passando por uma transformação tão grande. Eu escrevi esse texto no começo do ano, antes da gente passar por isso tudo, como que a gente está passando por uma transformação tão grande, com desafios tão grandes, e aí era um viés mais ecológico, né, de sustentabilidade, que a gente evolui para o nível da gente conseguir criar esses ambientes de amor e de colaboração, ou a gente vai parar de existir enquanto espécie, assim. Então, eu acho que a gente está meio bem nesse lugar, assim, agora. Segundo as teorias da espiral dinâmica, né, a gente está num momento de convite à abertura do nosso nível de consciência, né? Ou seja, o que a gente está falando aqui, embora o Senex trabalhe, e tu trabalhe também com educação, com aprendizado, a gente está ganhando um grande convite ao aprendizado, né? E não é um aprendizado só de saber como usar o Zoom, né, ou como gerenciar o seu time e tal, remotamente, ou como usar essas ferramentas, mas também o que é importante para essas pessoas que estão distantes da gente, né, e fisicamente distantes, o que é importante. Então, né, por exemplo, o meu líder dentro do Senex, ele é um cara que começa as reuniões perguntando como é que as pessoas estão, né, e muitas vezes a reunião é só para saber como é que as pessoas estão, não tem um outro motivo mais de negócio, assim, sabe? Puxa, como é que está todo mundo? Está todo mundo com tudo que precisa em casa e tal. Eu acho que esses momentos, eles são realmente um grande convite, como tu falou, né? É legal a gente tratar com as coisas vivas, assim. Porque eu também, uma parte contrária, eu também estou vendo muito líder perdido. Né? Os caras que estão sem crachá, né? Como tu já falou para mim, o cara está sem o crachá, então agora ele não é mais né? Agora ele está sentado na sala da casa dele, ele não está mais na sala, né, na salinha ele está tão sentado na sala dele como eu estou sentado na minha sala. Né? Então, eu acho que tem talvez até respondendo o que a Adriana perguntou ali, eu acho que tem aquela questão da nossa proatividade mesmo. A gente tem que dar, sabe? A gente tem que estar disposto a colaborar e, mas a outra empresa daí vai tomar o meu espaço. Cara, a gente tem que estar disposto a dar o primeiro passo. É tipo nas estratégias de negociação. Primeiro eu ofereço alguma coisa, depois tu me dá alguma coisa em troca, e assim a gente vai construindo essa relação. Né? Eu acho que a gente está... É uma evolução adaptativa mesmo, assim. Aí eu acho que entra um pouco, falando de organizações que precisam entender que o aprendizado, ele não acontece, de novo, falando de aprendizado ativo, ele não vai acontecer necessariamente só... E aí a gente sabe disso, mas ainda acontece só num treinamento, uma vez por ano. O aprendizado tem que ser organizações que aprendem. E a gente aprende junto, a gente aprende conversando, a gente aprende perguntando como você está, a gente aprende, né, muito nesse lugar de relações. Eu gosto muito da definição de diálogo, né, que o diálogo, ele não tem necessariamente esse lugar de convencer ou de chegar em algum lugar. O diálogo, a gente está só trocando, a gente está sendo afetado um pelo outro. E eu acho isso muito legal. Outro dia eu fiz isso com uma pessoa que a gente tinha um tema que a gente não concordava, e eu falei, vamos fazer um diálogo? Eu quero te ouvir, eu quero aprender com você. E a gente não podia rebater, a gente só dialogava. Um falava, e você, o que você pensa sobre isso? Penso isso. E você, o que você pensa sobre isso? Nossa, eu ampliei muito a minha visão, assim. Então, se as organizações fizessem isso, que é tão simples, né, mas trabalhar um pouco mais com esse aspecto, a gente já conseguiria aprender mais, evoluir mais rápido, e ter pessoas mais preparadas para lidar com crises como essa que a gente está vivendo agora, né? Até porque aprender em conjunto é muito melhor e muito mais fácil do que aprender sozinho, né, Marcele? Completamente. Para mim, total. Marcele, eu acho que a gente já está se encerrando, se encaminhando para o final da nossa transmissão. A gente já está com 34 minutos. Ninguém perguntou mais nada para a gente. Eu já fiz muitas perguntas para ti. Eu acho que tu já esgotou especialmente Maturana, que eu gosto bastante, e a parte de metodologias ativas, que a gente também costuma utilizar
nos nossos desenvolvimentos, mas ele, assim, é interessante a gente pensar porque ela tem duas partes, né? Ela tem uma parte de proposição e uma parte de ação, que aí ela está, como a gente vem falando desde o começo dessa transmissão, ela está centrada em quem está aprendendo, né? Na ponta, digamos, do participante, ainda que todo mundo aprenda dentro de uma relação, né? E eu até ia fazer a brincadeira a partir de uma referência que eu peguei contigo, sobre como as organizações estão se estruturando agora em termos de desenvolvimento. Vamos fazer online, vamos fazer offline, fazer presencial e tal, como vamos fazer. Só que será que não é necessário dar um passo atrás para perceber onde a gente pode aprender, independentemente de ser online, offline, ou de ser um momento formalizado de aprendizado, né? E aí a brincadeira que eu ia fazer é que está todo mundo em casa agora, não sei se você está percebendo, que está todo mundo aprendendo a fazer pão, está todo mundo todo dia tem no meu Instagram. Exatamente. Então, as pessoas estão aprendendo, talvez as pessoas nem se deem conta de como estão aprendendo. Estão aprendendo a conviver de forma efetiva com as pessoas que moram consigo, né, com o seu cônjuge, com seus filhos. Enfim, as pessoas estão aprendendo muitas coisas. E talvez elas não se deem conta disso, porque a gente criou espaços formalizados de aprendizagem, quando, na verdade, nós não precisamos ter toda essa estrutura para aprendizado. A gente pode, como a gente explorou aqui, ter um aprendizado excelente e definitivo, muitas vezes, simplesmente numa relação, numa troca de conversa. Assim. Para mim é muito, falando isso que você falou, para mim é muito sobre como que quem trabalha com educação pode ajudar a criar esses espaços e eu tenho essa esperança, assim, que com esse momento isso possa emergir. Como que a gente cria mais espaços de troca? Como que a gente cria mais espaços... tem uma pergunta que eu fazia que tem a ver com o que você falou em alguns workshops, que é: o que você aprendeu essa semana? Nossa, aprendi um monte, não tinha me dado conta. Então, às vezes, é criar esse espaço para as pessoas se darem conta de que estão aprendendo, para trocarem, e mais isso e menos teoria, sabe? Mais troca, mais conversa. Sim. E mais experiência. Mais coração, menos conceito, né? Assim, mais olho no olho e menos conceito. Marcele, agradeço demais a tua participação aqui. Convido todos para visitar as redes sociais do Senex. Agora, atualmente, a gente está com a área de ex-alunos aberta, tem bastante conteúdo, podcasts, microlearning, alguns e-books também. Hoje a gente lançou um e-book sobre um livro do Ramcharan. Então, estão todos convidados. E em breve a gente vai fazer uma nova transmissão e convidamos a todos aí para participar também. Muito obrigado para ti. Eu que agradeço. Bom feriado. E até a próxima. Para vocês também. Obrigada, muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada. Tchau, Obrigado, tchau. Marcelo. Tchau, tchau.